Glória a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos, um bom dia para você que está conosco, nos acompanhando nesse domingo. Aqui nós estamos para transmitir para você mais uma EBD. Eu quero desde já agradecer a oportunidade de poder entrar no seu lar, na sua casa, através dessa programação. Nós somos aqui da Assembleia de Deus, Palavra e Vida, e nós estamos aqui na Estrada do Porto Velho, no número 1020, no bairro de Cordovil, no Rio de Janeiro. E você que nos assiste de uma outra cidade, de outro estado, você é muito bem-vindo conosco aqui nessa manhã. Louvado seja Deus. Quero desde já trazer aqui um abraço no nosso pastor presidente, pastor Antônio Carlos. Eu sou o presbítero Ricardo e vou aqui estar transmitindo para você a nossa lição de número 8. Está aqui comigo também o nosso operador do som, na sonoplastia, o nosso irmão Elinho. E que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã, que nos acompanha nesta manhã. Louvado seja Deus. Meus irmãos, hoje a lição de número 8, hoje 24 de maio do ano de 2020, e o título da lição diz: Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O textuário está no livro de Efésios, lá no capítulo 2, versículo 20, que diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Verdade prática diz: Jesus é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Louvado seja Deus. Desde já eu queria te convidar junto comigo a fazer uma oração e feche os seus olhos. Se você aí da sua casa, ore junto comigo. Deus e Pai, nós te agradecemos nessa manhã a oportunidade de poder falar da Tua Palavra através dessa lição. Deus, Pai, nos abençoa, Senhor, todos aqueles que estão nos assistindo em casa, no trabalho, onde quer que estejam, Deus, Pai, que o Senhor venha abrir, Senhor, o nosso entendimento, e nós possamos estar com o coração aberto para entender e compreender a Tua Palavra e os mistérios dela. Senhor, nos dá um dia abençoado, cheio da Tua presença. Assim nós te louvamos, te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em casa, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 20 e 22, e lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do 24 ao 27. Diz assim, Efésios 2, 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é o principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também nós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios, e assopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que as ouve, aquele que ouve essas minhas palavras e as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva e correram os rios, e assopraram os ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Louvado seja Deus. Meus irmãos, aqui na introdução, nós vamos ler a introdução, que diz assim: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja,
O apóstolo Paulo compara como um edifício em construção. A pedra angular desta edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos templo santo do Senhor e morada do Altíssimo. Nesta lição, estudaremos cada um desses aspectos. Amém. Louvado seja Deus. Nós lemos aqui que por meio da reconciliação que nós estudamos no domingo passado, né, através do nosso professor, o diácono Davi, estudamos, né, esse assunto da reconciliação, que Cristo, ele nos proporcionou isso lá na cruz. A reconciliação com Deus, nos tornamos amigos de Deus, Deus nos justificou pela sua morte, nos tornamos filhos, antes estávamos separados, de Deus. E aqui o apóstolo fala, que compara, que Cristo assim, através da reconciliação com o pecador, formou a igreja. A igreja é o quê? É o corpo. E aqui diz também que o apóstolo compara a igreja como edifício em construção, tá? E a pedra angular dessa edificação é Cristo. Por quê? Cristo é a pedra angular. Cristo é a pedra principal, isso é o significado. E a edificação é Cristo e o fundamento é a doutrina, tá? A doutrina significa o quê? Um ensino, através dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Então nós vamos abordar muito nessa lição o termo igreja, Assim, o propósito divino é que nós sejamos o quê? Templo do Senhor. Já diz lá em 1 Coríntios 3,16, se não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em nós, então nós hoje passamos, através de Cristo, nos tornamos um templo de Deus, morada do Altíssimo. O nosso corpo é o templo de Deus, é o templo do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então nós vamos abordar aí esse assunto igreja, vamos falar sobre edifício, construção, enfim, Aqui no tópico 1 fala o edifício espiritual, e o subtópico 1 fala o santuário judeu, e diz assim: o templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel com o povo de Deus. Vou dar uma pausa aqui, Então você vê, aprendemos isso também na lição passada, O templo em Jerusalém era um símbolo exclusivo, de Israel, exclusividade. Mas aqui diz também, a proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e os gentios. E ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja, que é o corpo, tá? Assim, o templo judaico perde sua relevância de um novo conceito de santuário apresentado, Também abordamos isso na lição passada, a inimizade entre judeus e os gentios, porque os judeus tinham isso, que o Deus era exclusivo deles, mas isso rompeu as fronteiras. Eu vi um concílio lá em Jerusalém, que estavam os apóstolos reunidos lá se eu não me engano, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 15, e diz que Deus visitou os gentios para tornar deles o quê? Um povo. Então, através de Cristo, aquelas cerimônias antigas, tudo isso, foi deixado de lado. Não que Cristo não cumpriu a lei. Sim, o Senhor Jesus cumpriu a lei. Nunca deixou de cumpri-la, mas ele o fez o quê? Acrescentou a lei. Enquanto a lei falava sobre olho por olho, dente por dente, Jesus ele acrescentou o que na lei? O perdão, a misericórdia, o amor, a compaixão, enfim. Então, havia inimizade
essa inimizade entre os gentios e os judeus. Tá? Até porque os gentios eles não tinham acesso ao templo, né? Ficavam na parte de fora. Mas Jesus ele quebrou esses paradigmas. Jesus ele quebrou, né? Jogou por terra esse muro. Antes lá no templo lá no deserto, que tinha o Santos dos Santos, em qual somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano, né? Não poderia ter pecado, porque se ele entrasse lá de qualquer maneira, ele só sairia dali morto, e ninguém poderia buscar ele, atravessar, né, o Santíssimo Lugar. Antes tinha que ser puxado por uma corda com sino, mas não, através de Cristo, nós entramos também no Santíssimo, nós temos acesso a Deus, diretamente a Deus, podemos falar com Deus, porque Jesus, ele nos proporcionou isso, através da sua morte lá na cruz do Calvário. Sim, e assim Jesus nos tornou que igreja, né? Não uma igreja, a igreja, muita gente tem um conceito de igreja que é um templo de 4 paredes. Sim, é um lugar que nós nos reunimos para adorar o Senhor, para cultuar a Deus, para glorificar o seu nome, pregar as boas novas, falar das suas maravilhas, né? Mas hoje também nós somos a igreja do Senhor, igreja também como corpo, igreja como templo e morada do Espírito. Amém, meus irmãos? Você pode glorificar o nome do Senhor aí, na sua casa, onde você estiver, no trabalho. Aqui diz o subtópico 2, o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo de Jerusalém não poderia conter a Deus, né? Sim, e quando Estevão diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, é bem verdade que um templo, né, ele não vai segurar, ele não vai prender o Senhor. Quando a gente fala aqui da grandeza de Deus, porque Deus ele quer habitar, né, não num templo entre 4 paredes, porque o templo entre 4 paredes é um lugar de reunião, de adoração, sim, nos reunimos como corpo, mas Deus ele quer habitar em nós, no nosso coração. Me fez lembrar aqui que quando Jesus ainda era um bebê recém-nascido, né, de meses, né, os seus pais tiveram que fugir lá para o Egito, porque o rei Herodes, né, ele queria matar os recém-nascidos, porque chegou aos seus ouvidos que havia nascido um rei, aquele que seria posto como rei dos judeus. Aí Herodes, ele, irado, ele falou: nenhuma criança vai tomar o meu reinado. Mas Jesus ele não queria o reino, não queria esse reino terreno aqui. Ele queria habitar no coração de quem? Do rei Herodes. Ele não queria, porque o Senhor ele já é rei por excelência, ele já é o Filho de Deus, o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, né? Louvado, o chamado Cordeiro de Deus e o Leão da tribo de Judá, na sua autoridade e poderio, louvado seja Deus. E aqui diz assim, que desse modo os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita. Nós lemos aqui, né, em 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o templo de Deus, né, o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita, e nós somos um templo do Senhor. E esse templo, né, ele tem que ser preservado, tem que ser cuidado, né, porque o Espírito de Deus habita em nós, tá? Em que eles são pedras vivas, um edifício espiritual. Sim, nós somos pedras vivas, assim somos comparados lá em 1 Pedro 2,5. Pedras, eu costumo falar que pedra é fragmento de rocha, e nós somos pedras pequenas, fragmentos, porque a rocha maior é Jesus, né? Ele é a pedra angular, a pedra principal, louvado seja Deus. E no subtópico 3 diz: a pedra angular,
Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular, né, cujo significado aqui é traduzida como a pedra mais importante, ou pedra principal. Ela é posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém foi encontrado um monopólio com cerca de 12 metros de comprimento. Louvado seja Deus. Então está aqui, meus irmãos, meus amados, olha, a pedra angular, qual o significado? Pedra principal. Essa pedra principal, lá nas construções antigas do templo, ela é colocada e posicionada de uma maneira que ela pudesse corrigir, colocar ali tudo certinho, né? Era o alicerce principal. E quem é a pedra principal? Quem é o alicerce principal da igreja? É Cristo. Por isso que ele é chamado aqui de pedra angular, a pedra mais importante, né? Lá em Mateus 16, 18, quando Jesus se refere lá a Pedro, olha, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Ali nós vemos aquele texto em que Jesus chama Pedro de pedra, que o significado de Pedro é pedra, mas ele diz, olha, sobre esta pedra que sou eu, né, o Cristo, eu edificarei a minha igreja. E quando nós estamos falando de edificar aqui na lição, diz que a pedra principal era posta para quê? Para firmar o templo. Então Jesus ele fala ali para Pedro, sobre esta pedra que sou eu edificarei a minha igreja, eu serei a pedra mais importante, é eu que vou sustentá-la, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero compartilhar com você, reforçando esse texto de Mateus 16, 18, lá em Atos, capítulo 4, no versículo 11, olha o que está escrito, né? Abra aí a sua Bíblia, por gentileza, na sua casa, olha, para a gente poder acompanhar esse raciocínio. Olha, diz assim, Atos capítulo 4, versículo 11, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, ao qual foi posta por cabeça de esquina. E diz aqui, o versículo 12 diz, né, que nem outros há salvação, tá? Mas eu quero focar aqui, o versículo 11, ele é a pedra rejeitada, né? Mas por vós, edificadores, no qual foi posta por cabeça de esquina. Então Jesus é a pedra, é a cabeça da igreja. Por isso que, né, ele explica lá para Pedro, né, que muitos entendem que Pedro fundou a igreja. Não. A igreja ela já começou a se formar já quando Cristo já morreu, já consumiu a obra lá na cruz do Calvário, e através da reconciliação nós nos tornamos igreja, né? Igreja templo do Senhor, um templo, morada do Altíssimo, onde habita o Espírito Santo, igreja como corpo. Então Pedro ele faz a questão de colocar aqui, explicar que ele é a pedra posta por cabeça, ele é o principal. Louvado seja Deus, tá? No subtópico 4 diz assim, Cristo, a pedra principal, né, que é a pedra angular. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina, que nós falamos aqui, né, em Atos 4:11. Ele mesmo afirmou ser a cabeça de esquina, né, e a pedra principal quem é? É Cristo. E aqui diz assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal, em Atos 4:11, portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte aprendemos que
Um homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus, né? A gente vê lá no contexto, né, o contexto dos alicerces que está lá em Mateus 7, inclusive está aqui, né? Está aqui na leitura bíblica em classe, que diz que aquele que escuta as minhas palavras, que Jesus é a palavra, né? E as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, ao qual edificou sua casa sobre a rocha. Então a casa, né, quando está alicerçada, quando tem a sua base, o seu fundamento sobre a rocha, pode vir um vento, pode vir a tempestade, pode vir, né, as ondas, e ela não vai cair, ela não vai ruir. Mas quando um homem sensato, né, quando ele não escuta, não ouve, não obedece, não pratica, ele é semelhante ao quê? A um homem, né, que edificou a sua casa sobre areia. E a casa sobre areia, ela não tem uma base forte, ela não tem um fundamento, né, ela não tem uma estrutura suficiente para quando vier as tempestades, os ventos e a chuva. E certamente, se ela não tiver uma base boa, o que vai acontecer? Ela vai cair. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Subtópico 2, o fundamento, apóstolos e profetas. Aqui diz, o subtópico 1, o conceito de apóstolos, né? O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão em Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Deus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor, né? Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. E nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e a mensagem de Cristo, o fundamento. Louvado seja Deus, né? Então nós aqui aprendemos, né, o conceito dos apóstolos, né? O apóstolo é alguém que foi comissionado por Deus. O apóstolo é aquele também que tem a incumbência de levar a palavra do Senhor, trazer uma base para a igreja, né? Um ensinamento, a doutrina, e assim, né? E aqui diz que esses homens, eles foram testemunhas visíveis, né? Com seus próprios olhos, testemunhas oculares da morte e da ressurreição. Então, eles tiveram ali um ótimo mestre, que foi o próprio Senhor. Vivenciaram ali na prática, aprenderam na prática, nos ensinos, viram os milagres, tá? E tudo isso é como foi uma escola para eles. É claro que no começo muitos ficaram assustados, talvez faltou um pouco de fé, faltou um pouco mais de empenho, mas depois que o Senhor ascende ao céu, você vê que Jesus deixa ali uma missão para eles ao ficar em Jerusalém, para que sejais revestidos de poder, lá em Atos capítulo 2, e costuma-se a falar, né, que apóstolo, né, é aquele que andou com Jesus. Mas muitos falam, por que Paulo foi chamado apóstolo? Porque Paulo, ele não andou com Jesus, mas ele viu Jesus. Ele viu Jesus, né, da maneira dolorosa, quando ele cai lá naquela estrada para Damasco, e ali ele fica cego. Jesus fala, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ficou cego ali 3 dias, foi levado, né, lá, foi levado lá para Samaria, e ali, né, numa visão, Deus deu em visão ali a Ananias para que o curasse, e diz, olha, esse será um vaso escolhido, né, por mim, para padecer pelo meu nome, né? Em 3 dias
em que Paulo ele fica cego, mas ali foram 3 dias em que o Espírito Santo já estava ali, né, colocando as informações, estava revestindo ele. 3 dias não comeu, não bebeu nada, mas essa é a função principal dos apóstolos. A eles foram confiados o ministério da palavra, né, e destruir a igreja. Muitos, né, são chamados para ser pastores, doutores, mestres, e aquele, né, a Bíblia diz que aquele que almeja o episcopato, boa coisa deseja, né? Todos nós, independente, né, de ser do ministério de uma igreja, todos nós, né, somos missionários, todos nós temos, não precisamos ter uma carteirinha para poder pregar o evangelho, não é? Não precisa, os apóstolos eles não tinham isso, uma credencial, mas eles tinham algo mais importante, eles tinham o quê? Um revestimento de Deus, tinham um Espírito Santo que dava uma capacidade a eles, uma sobrenatural, para falar com autoridade, para trazer uma mensagem genuína e verdadeira. Né? Você vê que o apóstolo Pedro, na sua mensagem, após uma cura daquele homem que estava lá na Porta Formosa, ele trouxe uma mensagem ali que quase 3.000 almas se converteram num dia. Louvado seja Deus por isso. O que somos diferentes daqueles homens e mulheres de Deus naquela época? Não. Deus ele quer te usar, meu irmão. Deus ele quer te usar, minha irmã, com autoridade, né? Que nós possamos, né, abraçar e fazer jus ao chamado de Deus em nossa vida, para nós podermos servir melhor a Deus, porque a Deus toda honra, glória e louvor seja dado ao nome dele. Amém? Se glorifique o nome do Senhor aí na sua casa, porque você também é um escolhido de Deus, você é um chamado pelo Senhor. A Bíblia diz que os campos estão brancos, mas os trabalhadores são poucos. Amém. Louvado seja Deus. O subtópico 2, a doutrina dos apóstolos. A doutrina, o que significa a doutrina? É um ensino, né? A doutrina é um ensino. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, e o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras, né? A palavra de Deus. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Se lembra quando que eu falei aqui, que Jesus chamou 12, no tópico anterior, e ali eles viveram ali na prática os ensinos. O melhor professor que eles tiveram foi o melhor mestre, né? Foi uma honra para eles ali vivenciar, ver, presenciar os milagres, os ensinamentos, né? E aqui os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo, tá? Assim, não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce. Entenda bem isso. Entenda bem isso. Na construção lá no templo, quando era posta a pedra, ela não poderia ser mais retirada, ela não poderia ser removida. Porque se aquela pedra fosse removida daquele local, né, você estaria mexendo na base estrutural do templo. E com a base comprometida, o que vai acontecer? Ela tende o quê? A ruir, ela tende a cair, não é? Um Cristo, nos nossos dias, em nossa vida, é a mesma coisa. Se nós removermos a pedra angular da nossa vida, a pedra de esquina, a pedra principal que é Cristo, a gente não vai conseguir ir muito longe. A tendência é cairmos, e Satanás ele sabe disso. Aqui diz assim, acerca disso o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. Tudo vai passar nesse mundo, mas a palavra de Deus não. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Louvado seja Deus. Meus amados, infelizmente, nos dias de hoje, tem acontecido muito isso.
Muitos aí estão pregando um evangelho diferente, achando que estão fazendo a coisa certa. Estão sendo, o evangelho hoje, a palavra está sendo distorcida. Hoje estamos aí vivendo um evangelho de benefícios. Sim, o Senhor, Ele tem prazer de nos abençoar, mas a Bíblia diz: buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas em nossa vida. Então, a pedra principal, a pedra de esquina, tem que ser o alicerce da nossa vida. E quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, infelizmente a palavra de Deus, ela está sendo colocada de uma forma, que você tenha que priorizar primeiro a prosperidade. Eu não estou dizendo que você não tem que ser próspero, que Deus abençoe o fruto do vosso trabalho, porque é do nosso suor que nós retiramos o pão, de cada dia, pagamos as nossas contas, tá? Mas a palavra de Deus, ela não pode ser distorcida, não pode ser, uma profecia posterior, ela não pode ser colocada à frente, uma revelação, um testemunho. A palavra de Deus, ela já é a própria profecia, ela já é a própria revelação. Nela nós temos tudo o que nós precisamos para combater, para vencer, para avançar. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, é impossível a gente não chegar aqui na frente e não falar do que está acontecendo aí, E o que está acontecendo aí ao nosso redor? Não foi uma guerra, não foi com armas, não foi com artilharia pesada, e o mundo se curvou aí diante, de um vírus maligno, mas Deus permitiu, mas Deus tem um controle da situação. Não foi guerra, não foi bombas, não foi uma artilharia pesada que parou as nações, não é? Mas eu quero dizer para você que o céu não está em crise. Os céus estão ao nosso favor. A palavra de Deus, ela é genuína. Tudo o que nós precisamos está aqui. E nada nesse mundo, nenhum ensino, nenhuma doutrina, de uma outra, vamos dizer assim, de uma outra fé religiosa, uma religiosidade, isso não vai substituir jamais a genuína e eficaz palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva também, É como uma espada de dois gumes que penetra lá no íntimo da alma, nas juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções, do coração. Louvado seja Deus. O subtópico 3, do tópico 2, subtópico 3. A palavra grega propetes, que significa proclamador, é a intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do ministério que no passado estiver oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas no Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários que falavam inspirados pelo Espírito Santo perfazem o alicerce da igreja. Então, o testemunho, ele como nós falamos aqui, do testemunho dos apóstolos, dos profetas, ele que vivenciaram, que viram, as maravilhas de Deus. E quando Paulo diz aqui que o ministério no passado que esteve oculto aos gentios, ao qual Cristo, agora nos revelou e nos tornou o quê? Participantes da promessa, foi revelado a nós pelo Espírito aos profetas. É o Espírito Santo. Quando eu falei lá em Atos, no capítulo 2,
ao qual todos ali foram revestidos do poder de Deus, naquele lugar, e receberam ali um revestimento do alto e a capacidade de poder pregar a palavra com autoridade. É claro que nós não estamos referindo aos profetas lá do Antigo Testamento. Sim, eu me arrisco sim a falar aqui que esse ministério se tornou oculto para os gentios. Até porque Deus ele se apresenta lá no Antigo Testamento, como Deus de Israel. Mas é claro que se alguém de uma outra nação e se aliasse ao povo de Israel, sendo gentio, Deus o receberia. Você vê, a Raabe era uma meretriz lá em Jericó. Ela não era israelita, mas ela foi um instrumento de Deus ali, que escondeu os espias, e ali ela se tornou povo também, se passou a ser parte da família de Deus, se tornou ali, se juntou ao povo de Israel, ela e sua família, até porque ela é inclusa lá na galeria dos heróis da fé. A meretriz, Raabe, tá? Quando falo meretriz é porque era uma prostituta. Até você vê lá no livro de Ruth, Ruth era uma moabita, mas ela diz, olha, para Noemi, olha, o seu Deus será o meu Deus, e ele era moabita. E, claro, esse mistério ficou oculto para os gentios, mas através de Cristo Jesus, através dos profetas, no caso do Novo Testamento, se revelou a nós. Então aquela parede, aquela inimizade, ela foi quebrada, esse paradigma ele foi quebrado, e todos se tornaram um povo, tá? Todos nós se tornamos povo e fomos adotados. Foi falado isso na lição passada. Fomos adotados como filho. Deus não nos deixou órfãos, não nos abandonou, mas através de Cristo Jesus, que injetou ali nos profetas a doutrina, o ensinamento, ao qual nós recebemos até hoje, os ensinamentos da palavra de Deus. Não somente o povo de Israel, mas todos os gentios. Os gentios são o quê? Aqueles que não são judeus. E Deus tornou deles um povo, através de Cristo Jesus, e os profetas, que foram ali inspirados por Deus, são usados por Deus, como o apóstolo Paulo, que era um judeu, mas era um judeu cego, era um judeu que não conseguia enxergar os mistérios, então para ele isso estava oculto. E ele entendia que somente Deus era exclusivo para os judeus, para o povo de Israel. Mas graças ao nosso Deus, que Jesus nos proporcionou a reconciliação com Ele, nos tornamos amigos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos lá para o tópico 3, que diz: edificados para a morada de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O número 1, subtópico 1, edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam ser harmônicas. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como um filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa em Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor. Meus irmãos, aqui no primeiro parágrafo, quando diz a expressão todo edifício bem ajustado, ele cresce. Mas como pode um prédio já sendo construído,
ele crescer mais. Vamos trazer isso para nós. Isso indica que o processo contínuo de desenvolvimento do crente. E como é isso, esse processo, Bom, é da vontade do nosso Deus o nosso crescimento. Não é meramente você aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador, mas porque você aceitou a Cristo, você já é um salvo em Cristo Jesus, mas você precisa de um aperfeiçoamento, você precisa entrar no conhecimento, você precisa crescer. A Bíblia diz, crescer na graça e no conhecimento, e Deus, é vontade de Deus que nós cresçamos, não só em conhecimento, mas na graça, como nós falamos. Você vê que o profeta Oséias, ele dizia: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos. Então Deus, ele quer se fazer mais íntimo em nossas vidas. Ele quer que nós tenhamos um crescimento, que nós cresçamos, não somente na área espiritual, mas em todas as nossas áreas, a nossa vida sentimental, a nossa vida material, financeira, em todas as áreas. Você vê que eu queria compartilhar um texto lá em Jeremias, no capítulo 9, que é muito interessante para a gente poder acrescentar. Não está na lição, mas eu queria acrescentar aí, para a gente poder entender. Ali no livro do profeta Jeremias, no capítulo 9, no versículo 23 e 24. Olha que interessante, para a gente poder acrescentar aqui. O Senhor quer que nós cresçamos, O Senhor quer que nós tenhamos um crescimento. Olha o que diz lá em Jeremias 9, 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, e não se glorie o rico nas suas riquezas, mas no que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Então, é isso que agrada a Deus, quando nós nos gloriamos, quando nós buscamos conhecer a Deus a cada dia. Isso é o crescimento. Você, meu irmão e minha irmã, você é uma potência na mão de Deus, você tem muito fruto para dar, você tem que ser uma árvore boa. E a árvore boa, ela vai dar bons frutos. Você vê lá no Salmo 1, que diz lá: bem-aventurado o varão que não se assenta, não se detém no caminho dos ímpios, nem na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Conhecimento, crescimento. E será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dará o seu fruto à estação própria, e tudo quanto fizer vai prosperar. Então eu estou falando dessa árvore plantada junto a um ribeiro de águas, que vai dar fruto na estação própria. Você vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque você está buscando o crescimento. E Deus, ele deseja isso da igreja hoje, o crescimento. Quando nós crescemos no conhecimento, espiritualmente, a gente não é levado aí por vento de doutrina, a gente não dá ouvidos a coisas negativas. Pelo contrário, você põe a sua confiança em Deus, você fica na dependência, na dispensação de Deus, e assim é a pessoa que se gloria, que foi lido, que nós não temos o que nos gloriar, porque nós sabemos um pouco mais. Eu aqui, graças a Deus, quando eu estou dando aula, estava dando aula com os irmãos, era um aprendizado para a minha vida. Nossos irmãos aí do Tropa, a gente estava ali dando aula, mas às vezes gerava um debate, uma coisa boa, e ali algumas coisas,
eu ia aprendendo, e como até hoje eu aprendo, eu tenho muito que aprender ainda com vocês, entendeu? Aí foi lido aqui, não temos que nos gloriar na nossa força, nem na nossa riqueza, nós nos gloriamos em conhecer a Deus. E aí eu vou repetir, aí nós seremos o quê? Um edifício bem ajustado, não é? Quando um prédio ele é bem cuidado, quando ele é bem cuidado ali, começa a vir, é normal, com o tempo, o sol e a chuva vai trazer uma rachadura, vai cair um pedaço, mas quando você trata ali bonitinho do prédio, né? Você vai lá, tá rachando, você vai procurar o quê? Vai procurar fazer uma manutenção, você vai melhorar, né? Vai deixar em perfeito estado, e aquele prédio, o que vai acontecer? Ele vai durar por muitos e muitos anos. Por quê? Porque você cuida. E com você, meu irmão e minha irmã, não é diferente, você tem que cuidar. Você é um templo, você é um edifício bem ajustado para Deus, amém? Aí foi lido aqui, né, que o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado, né, a Cristo. Então é Cristo como pedra principal. Nós falamos aqui que a pedra angular era colocada no local para que o templo, né, não ruísse, como uma pedra principal daquele edifício, como fundamento principal. Então Cristo é a nossa pedra principal, o nosso fundamento, né, a nossa base, né? Aí a igreja, ela cresce também, não somente a igreja, templo de 4 paredes, nós como igreja, como corpo, vamos crescer, tá? E aí, né, como foi lido aqui, nessa caminhada, aquela pessoa, o salvo, ele vai se comportar de uma maneira diferente, né? Como filho obediente, passa a evidenciar o quê? O fruto do Espírito. Eu falei aqui que você é uma árvore que tem que dar muito frutos para Deus, tá bom? Eu quero compartilhar aqui com também um texto lá em Efésios 4:13, dentro desse tópico. E diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, um varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Louvado seja Deus. Então, nós, como um edifício bem ajustado, durante a nossa caminhada, né, um dia vamos chegar à unidade da fé, né, como já chegamos ao conhecimento do Filho de Deus, que foi varão perfeito, à medida da estatura, né, completa em Cristo. Sim, um dia essa carne mortal vai se revestir de imortalidade. Um dia nós vamos chegar, né, a um patamar, vamos dizer assim, uma estatura de um varão perfeito, porque um dia nós teremos nossos corpos transformados, porque lá no céu não pode habitar, né, o pecado. Então todos nós vamos passar por uma transformação, mas precisamos nos desenvolver ainda nessa vida, buscar, né, as coisas do alto, buscar as coisas do céu, buscar fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus, agradar o Senhor, enfim. E tudo isso é um processo contínuo, como nós falamos aqui, um processo que nós vamos nos aperfeiçoando a cada dia, buscando a perfeição. Perfeito é só Deus, né? Mas a Bíblia diz, lá em Efésios 5, né, capítulo 1, se eu não me engano, nós temos que buscar ser imitadores de Deus. E quando nós imitamos a Deus, nós seremos cidadãos do céu. Louvado seja. Imitar não é igual, mas é buscar que ser parecido, semelhante. Amém? Subtópico 2. Templo santo no Senhor. A palavra aqui usada
para o templo é o vocábulo num, né, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar de encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo. Separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. E esse tópico fala o templo santo do Senhor. Lá na antiguidade, o templo que era construído lá no deserto, que era dividido lá, em 3 partes, um pátio, o lugar santo, o santíssimo lugar, somente o sumo sacerdote poderia entrar, ter acesso, Ele ia lá fazer o sacrifício por ele mesmo, e depois tinha os utensílios do templo, para poder fazer o sacrifício pelo povo, Mas aqui diz que, todavia, a analogia paulina não está se referindo aqui a uma estrutura material, não é isso que Paulo está se referindo, mas sim um crente que se tornou templo santo. Recebemos a Cristo e vamos buscar esse aperfeiçoamento, o crescimento espiritual. Nos tornamos o quê? Um templo de Deus, morada do Espírito Santo. Separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Santidade, ser santo é o quê? É separado do mundo, é separado do pecado, separado daquilo que desagrada a Deus. A Bíblia diz que o avisado, ele vê o quê? O mal, ele foge, ele se desvia, fugir da aparência do mal. E nós, como templo santo do Senhor, não podemos manchá-lo. Sim, é claro que todos nós somos pecadores lavados e redimidos. Eis que as coisas velhas se passaram e agora tudo se fez novo. O que eu fazia, o que eu praticava lá atrás, eu não pratico mais. Os nossos pecados foram lançados aonde? No mar do esquecimento. Louvado seja Deus. E com o resultado, nós desfrutamos o quê? Da comunhão divina. Temos comunhão com Deus, temos paz com Deus, vivemos uma vida diferente, muda as palavras, o vocabulário, o nosso caminhar é diferente, o nosso testemunho é diferente, até porque a Bíblia diz que somos o quê? Somos rodeados por uma tamanha nuvem de testemunhos. Um bom crente dá um bom testemunho. E é assim que Deus espera de nós. Assim nós recebemos, em alusão ao templo, que foi falado aqui, o templo antigo, o crente recebe o livre acesso à presença de Deus, sem intermediário. Por quê? Porque Cristo, ele já fez essa intermediação. Cristo nos proporcionou isso, um livre acesso à presença de Deus, tornando-se morada do Espírito Santo. Nós somos um corpo, igreja corpo. O nosso corpo é um templo da morada do Espírito, templo da morada de Deus. E é assim que nós temos que ser. Tá bom, meus irmãos? Nós vamos encerrar aqui o último subtópico 3, que diz, morada do Altíssimo. Nós falamos aqui tanto, No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava um lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Nós falamos aqui, do tabernáculo, do templo. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo do Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito. Estamos sempre repetindo aqui, E que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, Foi Estevão
né? Falou isso. O apóstolo Paulo também disse isso, né? Lá na Grécia, quando ele estava passando para ir lá para o Areópago, aí ele passou ali e viu muitos altares que foram levantados aos deuses, muitos deuses, porque os gregos naquele tempo eram muito supersticiosos, e se porventura estivesse esquecendo de algum deus, de homenagear algum dos deuses, né, eles levantaram lá um templo ao Deus desconhecido. Aí o apóstolo Paulo vê a oportunidade perfeita de falar: é esse Deus que vos anuncio, um Deus, né, que criou os céus e a terra, e que não habita em templos feitos por mãos de homens. Aí foi falado aqui, ele reside individualmente dentro de cada cristão. E o apóstolo Paulo aproveitou ali a oportunidade: é esse Deus que eu vos anuncio, um Deus desconhecido, o Deus que nos dá o ar que nós respiramos e a vida a todos. É esse Deus que vos apresento, esse mesmo Deus que enviou o seu Filho para morrer por nós e dar a vida por nós, e ressuscitou. E isso chamou a atenção daqueles estudiosos, né, daqueles homens, né, que ali viviam, né, do engano, eram tão supersticiosos que tinham medo de se esquecer de homenagear algum Deus que sobreviesse sobre eles alguma maldição. E diz aqui que o nosso Deus é um Deus, é Espírito, né? Ele não habita em templo, ele habita em nós, tá? E diz aqui, ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro dos crentes, e formada por judeus e gentios. Louvado seja Deus. Aqui encerramos, meus amados irmãos, a lição de hoje. Eu quero fazer aqui a conclusão, que diz assim: a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, que Deus vos abençoe, que você possa ter um ótimo domingo na sua casa. Se cuide por causa dessa quarentena, desse confinamento. Fique em casa, se proteja, tá? Para poder preservar a sua saúde física, tá bom, meus irmãos? Então, eu quero desde já aqui agradecer mais uma vez a oportunidade de entrar na sua casa, de você nos permitir, através dessa programação. Eu quero desde já te convidar, às 18 horas, nós vamos ter um culto online aqui, tá? Um culto de adoração a Deus. Então não deixe de assistir. Muito obrigado, tá? Você que é membro da ADPEV, você que é aqui chamamos os ADPvianos, você que é de uma outra igreja, de uma outra denominação, né? Fica aqui a minha gratidão, né? Primeiramente a Deus pela sua vida, tá bom, meus irmãos? Aqui nós encerramos, tá? Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu te glorifico mais uma vez nessa manhã por essa aula. Ó Deus, Pai, abençoa, meu Deus, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração para entender e compreender, Senhor, os mistérios, a Tua palavra que nos é revelada, Senhor. Pai, nos dá, Senhor, um domingo de vitória e de bênção na Tua casa, na Tua presença, Senhor. Fica conosco, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Receba aí, como está dando a bênção apostólica. O grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que Deus vos abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Acabamos de assistir mais uma transmissão da ADPEV, Assembleia de Deus Palavra e Vida, na estrada do Porto Velho 2020,
Terça-feira, às 19 horas, terça profética. Quintas-feiras, às 19 horas, campanha. O Deus que corta os laços e destrói as setas do diabo. Assembleia de Deus, Palavra e Vida,